É a pessoa que faz tudo, a pessoa que é um coringa, é a pessoa que está lá sempre intermediando situações, resolvendo a vida do outro. Ao mesmo tempo que você se mostra uma figura tão central e importante. Olá, gêmeos! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Gêmeos. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Gêmeos, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas aquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Vamos às 10 cartas para Gêmeos. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? 10 cartas. Vamos ver fundo do deck para Gêmeos. Cavaleiro de Espadas. Eu me conecto a geminianos que estão fazendo um grande esforço nesse momento. A primeira carta que sai é a carta do pendurado, então mostra as questões que exigem de você um sacrifício e que de alguma maneira também te paralisam por isso, porque você se sacrifica por algo ou por alguém e não consegue movimentar a sua vida. Então, o pendurado, ele tem essa característica do mártir, que tenta salvar o outro. E eu estou me conectando a geminianos aqui, que estão fazendo de tudo para salvar a mãe. É a intuição forte que vem nessa mesa. O As de Espadas veio cruzando o caminho do bloqueio. É como se você não tivesse uma clareza, uma abertura mental neste momento. Você está agindo por condicionamentos do passado. Pode ser a questão da lealdade invisível aqui, né, que te coloca nesse lugar de tentar salvar o outro por amor. A gente erra por amor? Sim, a gente erra muito. Não quer dizer que o amor seja algo ruim. Quer dizer que ele só está no lugar errado. E eu vejo aqui no seu mental a carta da força. É como se você tivesse que fazer, e você sabe que tem que fazer um grande esforço, está sempre se esforçando, e isso vai ao encontro do que eu disse, do se sacrificar pelo outro. Você já sabe que você é a pessoa que se doa, que se dedica, que batalha por você e pelo outro principalmente. Só que isso te desgasta, porque te coloca nessa posição sempre da luta, do guerreiro ou da guerreira. No inconsciente vem a carta do prazer. Então a gente está falando aqui dos ganhos secundários, porque ao mesmo tempo que tem ali um sacrifício, também tem esse regozijo de pensar, estou fazendo algo por alguém. Alguém que eu amo. Então existe ali uma recompensa, você fala, todo sacrifício vale a pena, todo esforço vai ter ali uma recompensa. Então é algo assim que se retroalimenta para Gêmeos nesse momento. Veja se ressoa com você, se não ressoa, libere isso e veja outro vídeo, tá? Mas eu vou falar dessa situação tão específica que sai aqui, principalmente no âmbito familiar. O passado foi marcado por crueldade. Então, pode ser que você tenha visto a sua mãe sofrer muito no passado. Talvez no casamento com seu pai ou com outro homem, outra pessoa, enfim. Adapte a situação. Ou foi uma vida de muitos sacrifícios. Você também viu essa mãe se sacrificando muito, por exemplo, pelos filhos. E agora você, de alguma maneira, quer retribuir com o seu sacrifício. Porque a crueldade, ela fala, junto principalmente com essa carta do pendurado, ela fala sobre aquele sacrifício que marca, né? Marca ali gerações. E a Rainha de Copas vem fazendo, na verdade, um convite para que você mergulhe mais profundamente nessas emoções que você sente, que você carrega.
A verdade está aqui embaixo dessa água, desse lago. É como se você precisasse realmente mergulhar para entender melhor estes mecanismos, por que as coisas se dão desta forma com você ou com a sua mãe dentro da sua família. Você vem representado aqui pela carta da prudência. Então, mostra, de certa forma, um movimento de uma pessoa que está mais retida, mais contida, mais presa realmente, como já saiu o pendurado. Sempre cuidando dos frutos. No caso aqui, a árvore, se ela representa a família, é como se você estivesse cuidando de todos, cuidando dos frutos desta árvore. Então, talvez você esteja num lugar que te coloca esta responsabilidade. E você, por exemplo, se é filho ou filha, se vê cuidando do pai, da mãe ou dos irmãos. Eu não sei qual é a história familiar, se ela também foi marcada, por exemplo, por uma tragédia, por esta carta da crueldade, de uma pessoa mais velha ter ido embora ou ter morrido, ficou muito doente, ficou incapaz, impossibilitada, e você já teve que amadurecer, porque também a prudência fala sobre o amadurecer. Talvez você tenha que, você teve que amadurecer muito cedo na sua história, e essa atitude protetora que a árvore tem seria ali similar à atitude que você tem de cuidado, de zelo para com os outros. Ao seu redor vem a casa, que seria o lar. Então, como eu falei, que era a mãe, porque veio o lar aqui, e o desejo é salvar esta mãe. Fecha com a carta da virtude. É um desejo sincero, genuíno, mas também te coloca em encruzilhadas, em situações que são muito difíceis. É como se você carregasse muitas cruzes nas suas costas. Veja que aqui, como eu falei, a figura do sacrifício também é ser crucificado. É quando a cruz fica mais pesada do que aquilo que você consegue suportar. E aí a cruz te paralisa. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque a sua atitude aqui, como cavaleiro de espadas, a pessoa que move mundos e fundos, né, que cruza o céu, sempre buscando ajudar o outro, estar presente, salvar, resolver, conciliar, enfim, adapte aí, são vários verbos que cabem para esta pessoa. É a pessoa que faz tudo, a pessoa que é um coringa, é a pessoa que está lá sempre intermediando situações, resolvendo a vida do outro. Ao mesmo tempo que você se mostra uma figura tão central e importante, em paralelo na sua vida, nada anda. Parece que você está sempre sendo um satélite do outro. Então, esta é a mesa que sai para Gêmeos, e eu vou aprofundar nesta questão para entender melhor quais os caminhos para Gêmeos daqui por diante, para que saia dessa posição do pendurado, do sacrifício, né? Vamos entender aqui orientações para Gêmeos. Olha, essa atitude de sempre largar tudo, como a princesa de espadas, lembre-se, você saiu no fundo do deck como o príncipe, desculpe, como o cavaleiro de espadas. E agora a sua representação é a princesa, né? É a mesma atitude de ir à luta, o arquétipo da guerreira. Então, a atitude aqui da guerreira é de largar tudo, tomar as dores do outro. Isso interfere nos seus ganhos. A carta da interferência, a carta da riqueza, mostra a sua vida não anda, ou melhor, a sua vida ela fica andando em círculos, porque você está sempre ocupado com o outro. É um aviso da espiritualidade pela carta do Hierofante. É hora do despertar espiritual também, para que você comece a entender algumas situações. A carta da saciedade também fala sobre a saturação. Parece que você chegou no limite. Ao mesmo tempo que você tenta saciar esta vontade de ajudar o outro, tem um limite para isso. Será que a pessoa quer a sua ajuda? Ou a pessoa quer ser ajudada em algum momento? Será que esse não é um julgamento seu? O Hierofante fala para você focar mais no sucesso, né? O sucesso pessoal, algo que é próprio, que é seu e que não depende do outro. A carta do mago é o grande mensageiro, tá? Também é a figura aqui
de Exu falando sobre a abertura de caminhos. Você precisa abrir os seus caminhos para seguir a sua vida. A sua vida tem que ser um eixo principal, a estrada principal. A conexão com o homem do passado e o ajustamento. Talvez você esteja num ponto, você já ajudou tanto, você já fez tanto pelos outros, principalmente, me parece aqui por uma ausência masculina, pode ser um pai que ficou ausente, ou que faleceu, ou que foi embora, alguma coisa, alguma história difícil com relação à figura masculina dentro da sua família, e que isso fez com que você tivesse que desenvolver muitas habilidades, até mesmo para suprir o papel, o lugar desta pessoa. A questão é que ninguém supera ninguém, né? Cada um tem o seu lugar dentro do seu sistema familiar. E a carta do ajustamento fala sobre as coisas estarem na justa medida e você focar no equilíbrio entre as trocas. Se a sua mão esquerda dá, a mão direita tem que receber. Se você dá muito de si, não sobra nada para você, tá? Então, equilíbrio nas relações, aquilo que você pode oferecer, a ajuda que você pode dar, não é para você largar a sua vida simplesmente de pernas para o ar e sair tentando salvar todo mundo. E essa carta também fala sobre resgates kármicos, né, num viés espiritual, como se você tivesse trabalhado tanto que de alguma maneira algo kármico ali foi pago, né? Alguma questão kármica, como dizem ali, tá pago, né? É uma questão que para alguns de vocês pode fazer sentido, talvez você até sinta que este momento, né, você fala, bom, a minha missão aqui acabou. E aí, se você sente isso, o tarot tá confirmando que é isso mesmo. Vamos ver outras cartas, outros conselhos aqui para o signo de Gêmeos. Eu vejo uma pessoa que idealiza muitas coisas. Assim, o seu bom coração te guia, mas aquilo não basta só a intenção, falta você colocar a mão na massa. Essa carta da Volúpia, ela fala sobre a sua verdadeira vontade, ela precisa de uma canalização, ela precisa, no caso aqui, o canal é o útero, né? É onde você cria, onde você gesta, é o local onde as coisas surgem. E este poder de criação, veio a carta da derrota falando que você não está investindo nisso, você está apenas no plano das ideias, das ilusões ou dos sonhos, pelo Cavaleiro de Copas. Você sonha muito e realiza pouco ou quase nada para você. A carta da conclusão fala sobre os encerramentos e os términos, às vezes precoces, porque você fica sonhando, mas na hora do vamos ver não acontece nada, e aí aquilo se esgota, aquilo morre antes de nascer. Olha como eu falei, as coisas que morrem antes de nascer. Tem algo muito importante aqui para que você olhe, tá? Mas é uma questão que você precisa olhar com profundidade. Aqui fala que você tem uma tendência a olhar superficialmente e não se aprofundar na verdadeira raiz deste problema. Talvez por medo de enfrentar, como já saiu a derrota e a ruína, reconhecer que você não conseguiu fazer grandes coisas, grandes movimentos na sua vida, a seu respeito. É preciso que você se perdoe por algumas situações, algumas coisas que você deixou de fazer, principalmente. Não é nem aquilo que você fez, mas aquilo que você deixou de fazer por você. A carta da trégua fala sobre isso. Os desapontamentos que você carrega. Olha aqui a repetição de padrão. Parece que é um mecanismo também de fuga, porque você usa o outro como uma muleta, uma tábua de salvação sua também. Porque tá difícil você encarar as questões que você carrega do passado e esses padrões que se repetem. Talvez você seja uma pessoa que não está se realizando muito no campo profissional e também no campo do amor. E aí é mais fácil você lidar, aconselhar ou resolver a vida do outro do que a sua própria vida. É o que o tarô me mostra aqui. Vamos aos conselhos finais para Gêmeos nesse momento.
precisa parar de querer salvar o outro e usar, é como se você tivesse que focar toda esta força, esta audácia, tudo aquilo que você faz de bom para o outro, você focar para fazer em você e para você. Porque eu vejo aqui você carregando muitas dores emocionais pelo 7 de copas, algo que deteriorou no seu emocional, é uma dor ali que está encruada. E a falha, que seria aqui também a carta do fracasso, falando sobre as questões próprias suas que você não conseguiu lidar. Use aquilo que você tem de melhor, a sua garra, a sua gana, para você olhar para essas questões que são tão difíceis. Eu vejo 2 bloqueios muito importantes aqui que exigem esta audácia, esta voracidade, para você ir com o mesmo afinco, não só em direção ao outro, mas em direção a si próprio nesse momento. Tá? São os conselhos que o tarot traz aqui para Gêmeos. Então, eu fecho a mesa agradecendo a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.